A gente conversa agora com o Rui Falcão, que é um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, já foi presidente do Partido dos Trabalhadores, atualmente é deputado federal, mais um quilate daqueles aqui, hein, de experiência política em nosso telão e mais uma entrevista viabilizada pela Basília Rodrigues. Rui Falcão, bem-vindo à CNN. Bom dia, eu estou sem som aqui, hein? Opa! Eu não estou ouvindo o retorno. Para lá. Então, se o senhor não nos ouve, parem as máquinas, que aqui a âncora vai falando Não, bem... eu estou ouvindo vocês. Tá. Eu não estou tendo o meu retorno. Ah, perfeito. Tá bom. Então, o senhor nos ouve. Está vendo? Perfeito, tá bom. Então conseguimos aqui dar andamento à entrevista. Obrigada pela gentileza de estar conosco. Basília, eu já te passo aqui primeiramente, então, a pergunta. Rui Falcão, obrigada, viu, pela sua participação aqui. É dois lados, cada um do seu lado, né? A gente ouviu o Rodrigo Garcia, agora o Falcão, para falar sobre Guilherme Boulos. Nas eleições de primeiro turno, o eleitor em São Paulo colocou 3 pessoas, quase que em primeiro lugar, né? Colocou 3 pessoas no pódio, o Nunes, o Boulos e o Marçal. Eles ficaram ali muito na filigrana, né? Muito passo a passo, muito perto um do outro. A disputa é daquelas, é como se vocês tivessem que atrair o inimigo ou o voto do inimigo. Como vocês vão fazer isso, especialmente na periferia, onde nem mesmo um candidato como Boulos, que se identifica com as bandeiras progressistas, esquerda, surfou tão bem assim? Bom, primeiro, o resultado eleitoral aponta o desejo de mudança por parte dos eleitores e das eleitoras. O prefeito foi rejeitado na prática por 70% dos eleitores. Então, a eleição está em aberto. As pesquisas, elas retratam momentos. Eu não brigo com as pesquisas, mas noto diferenças sensíveis entre os institutos. O candidato adversário, ele é considerado ideal por 31% dos eleitores pesquisados. O Boulos é considerado candidato ideal por 56% dos eleitores, e agora a gente tem minimamente condições de igualdade. Continuaremos a ter contra nós as duas máquinas, tanto a máquina da prefeitura como a máquina do governo do estado, que foram amplamente utilizados numa demonstração de uso político da máquina, inclusive com o governador fazendo campanha em horário de expediente. Agora nós temos tempo igual de televisão. No primeiro turno eram 6 minutos e meio para o prefeito, 2 minutos e 20 para nós. Temos também debates que o prefeito está fugindo do debate. Ontem, por exemplo, na CBN, o prefeito não compareceu, mostrando que tem dificuldades de defender seu governo e de mostrar uma cidade que é uma cidade de fantasia, porque as filas para atendimento de saúde continuam, 80 mil pessoas vivendo em situação de rua, que é uma coisa desumana, programas de moradia que não dão conta do déficit habitacional da cidade, violência, é a cidade com o maior número de furtos e roubos de celular, uma patrulha Maria da Penha, que dá atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. São 8 viaturas concentradas na Praça Roosevelt. Enfim, é um governo que foi rejeitado no primeiro turno por 70% da população. E nós estamos com um programa de mudanças, com o CEL Saúde, por exemplo, o Poupa Tempo da Saúde, que vai atender em tempo real todo tipo de exames. Já temos a garantia do presidente Lula de que o mais médico de especialidades virá para São Paulo. 1 bilhão de créditos para empreendedores em São Paulo, seja para quem vai empreender agora, seja para apoio aos empreendedores atuais, proteção e acolhimento para os trabalhadores precarizados, seja aqueles que trabalham com Uber, seja os entregadores de comida, garantindo a eles local para refeição, para descanso, para água, poder recarregar o celular. Certo. Deputado, Fora liberação do rodízio para os trabalhadores de Uber, enfim, um amplo programa para melhorar a vida da população de São Paulo em todos os níveis.
Essa é a nossa estratégia para virar o jogo no segundo turno. Não há mais 600 vereadores a serviço do prefeito fazendo campanha. Enfim, deputado, nós temos agora 2 semanas com debates, com questionamento dessa cidade de fantasia que o prefeito apresenta na televisão. Enfim, essa é a nossa estratégia para virar o jogo. Até aproveitar esse gancho, deputado, porque muitas dessas propostas, elas são propostas em comum de vários partidos da esquerda. E sobre a esquerda, nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, de bola. A candidata do PSB foi derrotada na eleição, a Tabata Amaral, mas a pesquisa da Datafolha mostra que apenas metade dos votos dela seriam transferidos ao Guilherme Boulos. Tabata disse ali que votaria em Boulos, mas efetivamente não se engajou na campanha. Qual que é a estratégia para tentar envolver a deputada Tabata Amaral na campanha do Guilherme Boulos, ou já é dado como certo que ela não vai ter engajamento? Primeiro, essa palavra de envolver não é nossa relação com a Tabata Amaral. É uma pessoa do nosso campo, o campo democrático e popular, diferente do campo do prefeito. Ela declarou voto no Boulos. O governador Geraldo Alckmin declarou voto no Boulos também e deve estar em São Paulo nos próximos dias com atividade com ele. Tem declarações da Cláudia Costin agora a favor, do Chalita também. Recebemos o apoio do ex-vice-governador, ex-senador Aloysio Nunes. Então, é uma campanha que se amplia. E esse apoio, essa declaração de voto da deputada Tabata Amaral é muito importante para nós. Tão importante que nós estamos até acolhendo propostas dela no nosso programa. Por exemplo, a proposta do Jovem Empreendedor. Por exemplo, o chamado Projeto Rampa, que é um amplo programa de apoio às mães de crianças autistas. Enfim, é uma campanha de ampliação, não é uma campanha só da esquerda, é uma campanha do campo popular e democrático, e nós temos confiança que vamos recuperar boa parte desses votos, até porque há muita discrepância entre os institutos de pesquisa atualmente. Nós notamos, por exemplo, uma diferença muito grande do Instituto Paraná Pesquisas, que nunca foi favorável a nós, e a pesquisa do Datafolha, uma discrepância muito grande. E o editorial da Folha de São Paulo hoje, embora seja um editorial assim, muito, digamos assim, de repercussão das supostas vantagens do prefeito, termina dizendo o seguinte: ideias e fatos novos podem mudar o rumo da eleição. E é exatamente nisso também que nós estamos apostando. Inclusive, a fuga dos debates é um fato novo e interessante. Quem sabe a presença do padrinho político eleitoral do prefeito, que está sendo escondido, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez a presença dele aqui seja um fato novo para mudar mais a campanha a nosso favor. Deputado, a gente está com um tempinho curto aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor a respeito da participação do presidente Lula na campanha, porque houve uma certa frustração relatada para a gente em reservado com entre alguns integrantes aí do time de Guilherme Boulos, de que Lula poderia ter participado mais, participou pouco. Ele vem, de fato, com mais intensidade, mais presença dessa vez, porque pode ser decisivo na periferia, por exemplo, como a gente estava falando mais cedo. Olha, eu convido a todos e todos vocês a fazerem uma pesquisa qual foi o lugar do país em que o presidente Lula esteve mais presente. Ele esteve na nossa convenção, uma convenção com mais de 10 mil pessoas, ele esteve em 2 comícios na periferia de São Paulo, fez uma caminhada na véspera, chamada caminhada de encerramento da campanha, descendo, inclusive, grande trecho da Rua Augusta, que não estava previsto na agenda dele, e mais que isso, gravações, e tomou café na casa do nosso candidato, do Guilherme Boulos, com a família, onde já se viu em algum lugar o presidente da República tomando café com o candidato. E o Lula é presidente, o Lula tem responsabilidades de governo, ele esteve na conferência da ONU, ele teve que atender o convite para a posse da prefeita do México
e foi o lugar onde ele esteve mais presente. E estará aqui também no dia 19, gravou ontem com o Boulos, recebeu o Boulos em Brasília para firmar compromisso de parceria e de apoio ao nosso futuro governo. Enfim, não há por que ficar frustrado. Nós estamos orgulhosos da presença do presidente Lula em São Paulo. E ele não pode acampar em São Paulo, ele tem responsabilidade de governo. Agora, eu gostaria que o prefeito, em vez de só mencionar o seu principal padrinho político, quantas vezes o Bolsonaro veio a São Paulo para apoiá-lo? E não sei se virá. Eles estão tergiversando o tempo todo, ele pode vir, ele diz que vai entrar de cabeça, mas o que eu vejo até agora é uma ausência e uma ocultação, certamente pela grande rejeição que ele carrega aqui na cidade, onde ele foi derrotado em 2022. O presidente Lula é um orgulho e um ativo muito importante da nossa campanha. Foi ele que trouxe a nossa vice-prefeita para a campanha do Boulos, que inclusive é um contraste interessante da melhor prefeita que São Paulo já teve, com esse vice do atual prefeito, que prega um tratamento diferenciado quando foi comandante da rota, entre quem mora no centro e quem mora na periferia. Quem mora no centro por favor, minha senhora, por favor, meu senhor, e na periferia, encosta na parede, abre as portas, abre as pernas. Então, são contrastes também entre dois vices, uma vice e um vice, e quero lembrar que o prefeito herdou a prefeitura do saudoso Bruno Covas, ele não foi eleito prefeito, espero que não seja dessa vez também. Rui Falcão, um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos, também conversando conosco, conversamos com o coordenador de campanha de Ricardo Nunes e agora com um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos. Muito obrigada, coordenador, pela gentileza da entrevista. Bom dia, obrigado a vocês e bom trabalho.